Olá, boa tarde pessoal. Estamos aqui neste momento, nesse final de tarde. É um prazer falar com todos vocês. Estou falando para o canal do Everson Barbosa e eu vou falar um pouquinho para vocês, orientá-los, e a gente vai refletir sobre o Janeiro Branco, né? O Janeiro Branco tem a ver com o Setembro Amarelo, que o Setembro Amarelo é o combate ao suicídio, certo? E o Janeiro Branco é o combate às doenças mentais, né? As doenças psíquicas, psicológicas, digamos assim, né? Mas vamos começar, como diz o ditado, lá pelo comecinho, né? O que seria uma doença mental, uma patologia clínica que envolve a questão da cabeça, do cérebro da pessoa, né? Existe na medicina a questão da depressão, né? Que não é a mesma coisa que tristeza, é diferente. Tristeza é apenas uma angústia que você sente, que pode ser causada por algo, né? Ou que você sente a partir de um fator biológico, uma predisposição biológica que você já tem familiar, certo? Já a depressão também é uma predisposição. Já a depressão, pessoal, voltando no nosso bate-papo, é aquele fator doente do corpo físico da pessoa, né, que vai afetar o psicológico total e que você pode acontecer, aliás, que pode acontecer no ser humano, né, do fator biológico e de algo que esteja acontecendo, né, e que precisa ser diagnosticado por um profissional de saúde, certo? Porque se fala muito hoje em depressão. Primeiro, é a doença do século. Depressão é a doença do século, não tem como se evitar, né? Como em outras épocas teve outras doenças que era a doença daquele século, no século XXI está sendo a depressão, né? Os fatores que hoje levam mais a depressão para os cientistas, para os médicos psiquiatras, neuros, os terapeutas, né, na avaliação deles, são exatamente a questão da sua sobrevivência, do seu dia a dia, do seu corre-corre, né? O ser humano precisa sobreviver, ele tem que trabalhar, ele tem que ser multifuncional, tem que fazer tudo ao mesmo tempo, né? E se ele não consegue conciliar tudo ao mesmo tempo, ele termina aqui gerando uma confusão interior nele, e daí ele gera uma depressão. Talvez causado até por uma questão de estafa, de cansaço, né? Algumas pessoas, alguns pacientes, digamos assim, eles desenvolvem somente a tristeza, uma agonia, um mal-estar, e não gera depressão, já outros gera depressão. E chega aí ao ponto até de um problema mental, né? Que já é considerado um distúrbio mental, digamos assim. Já é aquela pessoa que já é diagnosticado com esquizofrenia, 1, 2, 3, enfim, pelos níveis de esquizofrenia. São aqueles pacientes que falam sozinho, que eles criam mundo imaginário, que diz que são deuses, que, enfim, que surtam, né? Mas o que é interessante nesse momento, já que estamos no mês de janeiro, janeiro branco, combate às doenças mentais, é que a gente precisa saber lidar com o seu controle emocional, né? Não é só hoje o fator da pessoa ter a depressão, ter o problema, mas o que está gerando os problemas psiquiátricos das doenças mentais é porque os seres humanos não estão controlando os fatores emocionais neles, certo? Vamos analisar alguns fatos. Por exemplo, a criança que ela tem que estudar tantas horas por dia e que o pai cobra dela, né? Gera aí uma crise de ansiedade, depois vai gerar uma depressão, e se ela tiver uma predisposição biológica, digamos assim, ela pode gerar um problema mental e vir depender até de psicotrópico. Eu não diria, né, conheço uma cidade, não vou citar o nome da cidade, né, nem dados, mas em 2007, 2008, houve muitos suicídios, né? Reduziu depois que colocasse profissionais de saúde para trabalhar os seres humanos. Porém, vem aumentando muito a questão do uso de psicotrópicos, né? Quando se tem em um lugar, em um determinado lugar, alguém usando muito psicotrópico, muita medicação controlada, o famoso tarja preta,
É porque ali se prova que tem pessoas com problemas pior psicológicos, né? Pessoas que não estão controlando a questão emocional dela, que estão desenvolvendo depressão e que está acontecendo também a carga dos psiquiátricos, né? O que é que tem que se fazer? Tem que se trabalhar em equipe, tem que trabalhar a família, tem que se trabalhar a escola e tem que levar o paciente ao profissional de saúde, né? Psicólogo, terapeuta, psicopedagogo e até o psiquiatra, se for o caso. É aí quando chega ao uso de uma medicação. As terapias, né? Porque o ser humano hoje, a gente sabe que não tem mais tempo para nada. Se ele for levar uma vida como se deve levar, como a sociedade está pedindo, ele vai desenvolver um transtorno de ansiedade, transtorno mental, enfim, porque ele não vai ter o controle emocional, ele não vai ter tempo para ele mesmo, né? Daí hoje os terapeutas indicam você ter tempo, não ficar muito tempo no celular, sair do WhatsApp, você fazer esportes diversificados. Se não pratica nenhum esporte, começar a praticar algum esporte, fazer uma caminhada, não ficar muito tempo em computadores também. Não é que você vai parar de estudar, não, isso é necessário. Mas você precisa organizar o seu tempo. Quando você organiza o seu tempo, você também organiza o seu fator emocional. Porque acontece que às vezes o paciente, a pessoa, o ser humano, ele só tem uma desordem emocional e ele não trata, ele vai aprofundando esse fato, o fato vai aumentando e ele desencadeia uma doença psiquiátrica, até mesmo pelo mesmo fato dele ter uma predisposição genética, biológica de família. E aí ele passa a usar uma medicação controlada que não sai mais, né? O outro fato é o seguinte: quando é diagnosticado um paciente, alguém da sua família, as pessoas têm que ter todo o acolhimento, todo o foco voltado para tratar aquela pessoa. E o que acontece na sociedade é que vocês estão excluindo essas pessoas, certo? Chega até a se falar hoje, a palavra assim, mais usada na sociedade, você pode perceber, é o seguinte: fulano tal é doido, pronto. Hoje a palavra mais usada, eu diria que no Brasil é doido. Fulano é doido, porque se percebe uma alteração do comportamento naquela pessoa. Às vezes esse doido que você está rotulando ele, é uma pessoa que tem uma inteligência mais do que a sua que você está rotulando ele. E não é. Trata-se de uma desorganização, de uma questão apenas emocional. É só você ajudar ele. Se você se colocasse no lugar dele, né, ajudar ele, ele vai sair daquela crise e não vai precisar ser taxado dessa forma. Eu conheço fatos, não vou citar nomes, claro, de pessoas que vieram, por exemplo, do interior, zona rural, para a cidade. E eram pessoas inteligentes e eram taxados como loucos. Todos diziam que o plantão é louco, é doido, é isso e aquilo. Por quê? Porque a pessoa falava muito, falava desordenado, tinha síndrome do pensamento acelerado. O que é síndrome do pensamento acelerado? É aquela pessoa que pensa muita coisa rápida e ao mesmo tempo, certo? E essa pessoa que está chamando de doido, ele começou a controlar as emoções e começou a provar que ele tinha inteligência. E esse cara hoje, ele é um dos filósofos, teólogo que mora fora do país, mora em Roma, né? É até um padre, enfim, eu conhecia desde da minha infância. E é um cara inteligente, mas era rotulado como doido. Então, nem todo mundo que você acha que é doido, certo? Não é só porque o cara não sabe ler, não sabe escrever que ele é doido. Então, o que causa mais, às vezes, o que prejudica e aumenta o problema emocional do ser humano, é exatamente a exclusão da sociedade, do outro ser humano. É por isso que a escola precisa estar acompanhando, o professor precisa ser psicólogo, precisa ser médico, precisa ser o próprio pai, a professora precisa ser a mãe naquele momento, né? Na família, o que a gente chamou de bullying, leva uma criança, por exemplo, com problema mental, aliás, com problema de transtorno de ansiedade, a desencadear outras doenças que você não consegue mais controlar, porque às vezes apresenta-se um determinado fato em um paciente, mas a família não aceita um determinado fato daquele paciente e começa a excluir ele. E se a família excluir, a sociedade também vai excluir, certo? E não vai dar o apoio necessário. Esse tipo de paciente, ele tende e vai ser um paciente psiquiátrico no futuro, certo?
Como eu falei, uma cidade que tinha muitos suicídios, que eu conheço, hoje reduziu bastante, porém tem um número muito alto de pessoas usando psicotrópicos. Mas por quê? Porque não estão sendo tratados talvez da forma que se deve tratar, ou não estão procurando ajuda como se deve tratar, né? E começa como é o tratamento de uma pessoa que mental, tem transtorno de ansiedade, ou que já tem um problema psiquiátrico, ou uma predisposição a ter. É você sabendo o diagnóstico da pessoa, do nascimento dela até aquele momento. O que aconteceu de lá até agora. Vai fazendo a cronologia da vida dela, né? Por exemplo, tem pacientes, eu falo com fatos assim, de pessoas que eu conheço, que não conseguem falar com o familiar, mas conseguem falar com amigos, que não conseguem falar com a própria mãe e o pai, mas conseguem falar com o irmão, não consegue falar com ninguém da família, consegue falar com o professor, às vezes tem uma pessoa de confiança, às vezes tem o líder religioso que ele confia, enfim. E a sociedade no geral precisa estar preparada para acolher essas pessoas e não acontecer que ela venha desenvolver uma doença psiquiátrica, que é uma das doenças que depois de diagnosticada é difícil de ser, de reverter, né? Ela é quase irreversível, digamos assim. Ou seja, o paciente vai ficar dependente de medicação o resto da vida, né? Nunca se teve tanto no Brasil doença psiquiátrica como tem agora, no momento, no nosso século, porque a sociedade não está sendo orientada como deveria se orientar. O que é que tem que fazer? Mais políticas públicas na saúde mental, né? Ter mais investimento, ter mais educação, né? Educar o próprio doente, né? Saber ensinar ele a lidar. Enfim, vamos nos unir, né, nesse mês de janeiro, para que a gente possa combater todo tipo de ansiedade, de transtornos, de doenças mentais, de crise, de pânicos que a sociedade vem vivendo no momento. Enfim, mas e para concluir também, outro fator só para a gente fechar aqui no canal de Everson Barbosa, é que um dos fatores que está levando a sofrer distúrbios mentais e as doenças psiquiátricas são a questão das drogas ilícitas, né? Ilícitas também, lícitas e ilícitas, né? Desde a bebida até outras coisas aí. Enfim, é uma sociedade desordenada, sem controle, né? Precisa-se ter base familiar, base escolar, para que se tenha uma base emocional. É ajudar o seu interior. Tenha um abraço a todos, deixa aqui meu abraço a todos. Enfim, tchau.